José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias e entrevistas do setor agropecuário. Nesses 80 anos, estamos entrevistando pessoas importantes para a federação, para a FEPLANA, não só para a FEPLANA, mas também para a sociedade e para a agricultura nacional. Estamos aqui com o presidente do Instituto Peça Agro, na segunda parte de nossa entrevista. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Zé Ricardo. A grande alegria estar com você aqui de novo, né? Tá. Presidente, nós estamos numa etapa de novos negócios para a agricultura. Está surgindo títulos, está surgindo oportunidades para os produtores que agora que eles estão conhecendo, né? Agora que está sendo na mídia, saindo na mídia. E entre elas, a comercialização do carbono, a comercialização do título verde. Isso é um negócio factível para o setor rural? Isso pega, deputado? Eu não tenho dúvida alguma, até porque esse setor é o setor que pode, de fato, responder com muito mais velocidade. Está na hora do produtor, daquele que cuida da terra, aquele que produz de forma eficiente, aquele que faz de forma sustentável, que a grande maioria, a esmagadora, ele precisa ter esse reconhecimento e receber por isso. Ele precisa ganhar por isso, porque ele foi muito cobrado durante toda a história. A abertura de cada região no Brasil teve muitas dificuldades, né? Sem estradas, sem telefonia, sem tudo, e a produção era tudo de forma mecanizada, de forma muito manual, muito artesanal, até chegar no ponto que precisa chegar. Eles sofreram muito. Teve gente que jogou sua juventude inteira, né, na sua história para poder construir regiões, desenvolver o agronegócio e desenvolver cidades. Então, chegou a hora que temas como esse, do sequestro de carbono, que é um tema tão antigo, tão debatido, tão discutido, e dizendo que o Brasil tem uma capacidade enorme para isso, chegou a hora de premiar que, de fato, quem ajuda a fazer esse trabalho produzindo alimentos, alimentando o mundo e ainda melhorando as questões ambientais, ecológicas, que é o ecologicamente correto e o economicamente viável. E esse que é o caminho. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o futuro e precisa cada vez mais. O prêmio ao produtor que trabalha corretamente, como eu disse, a grande maioria, precisa, de fato, recompensá-lo financeiramente. Isso é muito bom, deputado, porque está se invertendo uma questão primordial para a agricultura. O agricultor está começando a aparecer como um benfeitor, né? Aquela visão antiquada, tórrida, do agricultor, né? Destruindo, matando, isso é uma finalização. E o grande problema é a nossa comunicação com a sociedade, né? A comunicação, como mostramos isso, né? O produtor cumpre as leis ambientais, cumpre as leis sociais. É um grande empregador nesse país. O senhor acha que está mudando essa nossa visão perante a sociedade, deputado? O Brasil precisa melhorar muito a sua comunicação com a área urbana, é isso que está acontecendo. Então, a palavra agro, ela acaba sendo um pouco agressiva no ouvido de algumas pessoas, devido a uma meia dúzia, que às vezes ostenta aquilo que ganhou, que às vezes quer mostrar que é mais do que o outro, que o agro é tudo, o agro é pão. Não, o agro é simplesmente o setor que gera emprego, gera renda, ele equilibra a balança comercial e, graças a ele, a gente conseguiu sobreviver nas grandes crises desde a época do descobrimento do Brasil. Não é só agora. Cada cultura teve seu papel. O açúcar teve, o café teve, a seringa teve com a borracha, e assim foi indo, foi esse crescimento cada vez mais, e hoje nós temos um país moderno, diversificado, claro, puxado aí pelas nossas commodities, né, pela soja, pelo milho, pelo algodão, pela carne bovina, suína, e é claro que tudo isso vai mudando a cara de um país, mas é imprescindível saber de que o produtor rural, e eu tenho defendido isso em todas as reuniões que eu posso participar, que tem que parar de querer separar o produtor do ambientalista. Não, o produtor é o ambientalista. O restante pode ser um ativista, pode ser algum motivado do tema, algum estudioso do tema.
Agora, na prática, na vida real, quem é o ambientalista, quem cuida do meio ambiente é o produtor rural, porque a nascente está lá na propriedade dele, a reserva ambiental, aliás, o único país do mundo que tem reserva ambiental, o Brasil, é o único país do mundo que tem licença ambiental para plantar comida e plantar árvore, então ele precisa ser reconhecido. Esse reconhecimento está tendo de alguma parte, mas ainda tem muito que corrigir. Por exemplo, nós fizemos uma reunião no MEC algumas semanas atrás, discutindo o material didático do MEC e das escolas particulares, que denigra a imagem do agro de forma mentirosa em alguns pontos, de forma pejorativa, maldosa e desinformada. Muita desinformação sobre sobre a agricultura e a pecuária brasileira. Isso tudo são lutas que não podem cessar e mudando com muita calma, com muita insistência. Então, eu acho que mudou, mas ainda falta muito para mudar, para colocar o agro, de fato, no coração das pessoas, com aquele respeito, aquele orgulho, que é o mesmo orgulho que quem mora numa cidade, que tem a agricultura e a pecuária como carro-chefe, tem. Então, os grandes centros, você conhecer isso. Nossa, bom demais. Tomara que isso ocorra logo, né, deputado? Merecemos, né? E outra questão também que se tem discutido é o sucesso da agricultura está implicando em mais recursos, né? E o aumento do custo de produção vai implicar em mais recursos ainda para produzir, para mantermos a nossa safra. E é uma atitude do IPA, junto com o Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza, a Frente Parlamentar da Agricultura, todo ano correr atrás de recursos, né? E o governo está sem recursos para plantar, porque as fontes estão diminuindo. Ao mesmo tempo, está surgindo novas formas de crédito, novas formas de financiar a produção agrícola. E é uma coisa que tem se discutido muito aí dentro do IPA, essas novas formas, e que isso seja também plausível para o produtor. Isso vai se tornar uma realidade para o pequeno e o médio produtor, deputado? É uma necessidade. É uma necessidade que não tem mais retorno. Aliás, o meu sonho, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é chegar num ponto em que não vai precisar mais do dinheiro público sendo colocado à disposição da produção, porque o crédito vai girar no mundo, né? A globalização é para isso. Precisa se fomentar tudo isso. Precisa cada vez mais fazer com que o próprio setor possa ir buscando fundos para isso. Mas o Brasil, ele ainda não tem o crédito que precisa, exatamente na deficiência desses dois pontos, na falta de segurança jurídica que o nosso país tem e também do direito à propriedade, de fato e de direito. Então, esse é o grande problema. Você consegue. Hoje o mundo tem juro aí a 1% ao ano, né? Com toda a carência. Hoje tem muitos fundos no mundo querendo investir no Brasil, mas ainda eles não têm essa segurança jurídica e, às vezes, política que o Brasil precisa dar. Então, é muito importante que a política brasileira resolva o problema da segurança jurídica que um país e um Estado precisa ter. Tendo essas duas coisas, o crédito vai fluir com mais rapidez, porque nós temos um produto que poucos do mundo têm, né? Nós somos o quarto produtor do mundo, mas somos o segundo exportador do mundo, né? Então, é claro que o mundo inteiro está de olho. E o Brasil é um dos poucos que vai conseguir desenvolver. A ONU, ela tem um estudo que até 2030 vai precisar aumentar em 20% a produção de alimentos no mundo para matar a fome do mundo. E o Brasil é responsável desses 20% por 43% sozinho. A Europa inteira, todos os países europeus da União Europeia, é responsável por 12% dessa produção para não deixar acontecer uma fome maior no mundo. Então, o Brasil tem responsabilidade, mas precisa fazer a tarefa de casa. Precisa ter essa tarefa de casa pronta, resolvendo esses passivos que o Brasil ainda tem nas suas costas. Precisamos assumir esse novo discurso mundial e entender que somos uma liderança mundial de alimentos. E, para isso, precisamos ter regras, leis que dê segurança ao investidor para poder ter mais crédito e mais barato no Brasil. Ah, sim. São muitas coisas novas acontecendo, né, deputado? Muitas coisas novas. E o senhor é um dos grandes defensores da agricultura. Eu sei que o senhor começou com sua vida política se interagindo com questões sociais e também foi prefeito de um importante município agrícola, né, de Mato Grosso, de Sinop.
E eu queria que o senhor falasse para os internautas como é que se deu esse seu envolvimento e a sua paixão pela agricultura. Eu moro numa região eminentemente agrícola e que, apesar da era moderna, apesar de não estarmos mais no século passado e nem na colonização, eu tive o privilégio, vou dizer assim, diferente de muitos que nasceram em cidades grandes, já formadas, eu tive o privilégio de me mudar para uma cidade que estava em formação, que ainda estava em colonização. Era a nova fronteira brasileira, que era aquele norte de Mato Grosso, que hoje está ali se somando ao sul do Pará, que o sul do Pará sofrendo muito. Então, naquele momento, Sinop era uma cidade que é a porta de floresta da Amazônia brasileira, já é um bioma amazônico ali, e era o maior polo madeireiro da América Latina naquela época. Então, um grande incentivo de brasileiros que foram para lá, principalmente do sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas vinha também do Sudeste, como o meu caso, e outros que foram do Nordeste, formar ali novas cidades. Aquelas novas cidades, ainda no período militar, que iniciou em 74, eu cheguei em Sinop em 83, aquela cidade estava com 4 anos só de emancipação política, administrativa, com menos de 15 mil, 20 mil habitantes, não tinha transporte, não tinha telefonia, energia acabava no início da noite, 7, 8 horas da noite, ainda, estou falando aqui de 83, 84, não estou falando de 1800, não. Então, ali se viveu todo o sofrimento de colonização para construir ambientes como aquele. E depois disso entrei na política, ainda jovem, fui prefeito muito novo, com 29 anos, deputado estadual, vereador, fui deputado federal 2 vezes. Então, quando eu chego em Brasília, eu chego aqui entendendo todo o sofrimento para uma cidade, numa região daquela desenvolver, como aconteceu em outras cidades, em Rondônia e outras cidades. São brasileiros que foram para lá para construir novas cidades, construir novas fronteiras. E hoje somos uma referência de produção para o mundo, né? Sinop, por exemplo, é uma cidade que tem voos diários, que tem universidade federal, estadual, faculdades particulares, faculdade de medicina, faz cirurgia hoje de peito aberto nos seus hospitais, tratamento de câncer, hemodiálise. Então, são cidades com toda a estrutura do judiciário, de todos os serviços do governo. Então, lá tem tudo dentro de uma estrutura que foi criada em pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. E o desenvolvimento da agricultura migrou, saiu do setor de base florestal, que tinha mais de 1.200 madeireiros, já deve ter pouco mais de 130, 140, tudo exportando, tudo com selo verde, tudo em condições de produzir de forma sustentável. O Brasil tem o melhor projeto de manejo do mundo. A forma de manejar a floresta é uma forma responsável, sustentável, onde tem manejo, a floresta está de pé, inteirinha, e ali tem a economia, tem o emprego gerando. Então, quando eu chego em Brasília, eu também venho na minha bagagem um sofrimento de 10 operações ambientais que eu assisti na minha região enquanto eu era prefeito em 8 anos. Eu assisti o governo com o chicote na mão e não levou a mão da ajuda, foi apenas para poder penalizar o mesmo governo que mudou a lei. O governo não era o governo A, B, C ou D, é o Estado brasileiro que, de forma equivocada, tratou com muito descaso regiões como aquela. Demorou muito tempo para chegar a estrada, demorou muito tempo para chegar a energia, demorou muito tempo para chegar uma ferrovia, demorou muito tempo para poder dar um alento para uma região daquela. Quando deu pequenos pontos de apoio, pequena infraestrutura que teve, aqueles brasileiros desenvolveram as regiões mais ricas do Brasil hoje. Então, bastou dessa oportunidade. E o brasileiro é teimoso, o brasileiro ele é insistente, né? Ele consegue fazer tudo aquilo com alegria. E muita gente que hoje comemora numa praia, comemora nos grandes centros um Brasil que conseguiu superar e virar uma página da sua economia, graças ao agro, tem que dar os parabéns a muita gente daquela região que desafiou tudo que você imaginar para transformar o Brasil no que é. Então, é disso que vem minha motivação. Eu não sou produtor rural, eu não tenho propriedade rural, mas quando eu chego no Congresso, eu me torno vice-presidente da Comissão de Agricultura,
assumo todas as bandeiras do agro, das questões indígenas, fui relator da CPI do INCRA e da FUNAI, fui presidente da PEC 215, autor da Lei Trabalhista Rural, do Fundo Rural e tantos outros temas que ajudou o Brasil, e debati todos os temas quando me tornei presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária em 2017. A ministra Tereza Cristina, então, era a deputada que era minha vice-presidente em 2017, depois se tornou presidente. Então, toda a minha motivação, todo o meu ânimo para isso, né? Tudo que o meu entusiasmo, né? Para poder ajudar o agro brasileiro, veio do sofrimento, de ver exatamente como foi tratado um setor que precisava de ser desenvolvido e não conseguia ter um licenciamento ambiental, não conseguia ter uma infraestrutura, não conseguia ter a mão do governo, só teve a mão do chicote do governo, que penalizou muito, mas enfrentou, venceu, e hoje, graças a Deus, está tudo bem. Infelizmente, deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pessa-Agro, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Dava para ficar aqui horas e horas explorando o seu conhecimento, explorando a sua integridade com o setor agrícola, a sua integridade como ex-parlamentar e a integridade com a sociedade. Muito obrigado pela correção com a coisa pública, muito obrigado pela sua honestidade e também pela nova gestão. Eu falo nova gestão porque você modificou muito a forma de funcionar o Instituto Pessa-Agro. A Federação Alexandre Andrade, nosso presidente, te mandou um grande abraço, é seu fã também, e muito obrigado pela sua disposição para o setor. Eu que agradeço, Ricardo. Um grande abraço ao nosso presidente Alexandre, a toda a diretoria, a todos os filiados, a todos os produtores que representam aí, não só os produtores, mas a gente pode falar da Ferplana, que representa todo um setor. Mais do que isso, quem trabalha consegue ter essa sucessão de sucesso que esse setor tem hoje. Então, parabéns à Ferplana, parabéns ao Alexandre, parabéns a você e muito obrigado pela oportunidade, Ricardo. Deus abençoe esse Brasil. Obrigado, Nilson. José Ricardo Severo, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Nilson, até mais. Obrigado, irmão. Valeu.